Conheça a história de um cubano desertor que roubou um caça MiG-23 e foi parar nos Estados Unidos. Um caso pra lá de interessante e complexo. Fique por dentro dessa e outras histórias se inscrevendo no canal, compartilhando e deixando um comentário, pois isso ajuda muito em nosso crescimento. Seu nome é Orestes Lorenzo, apaixonado pela aviação. Tudo começou quando ele era um menino pequeno, lá nos primeiros anos da década de 60. Pouco antes do Natal, um tio de Orestes, que morava nos Estados Unidos, lhe deu um avião de brinquedo. Aquele presente simples transformou a vida do menino. A partir daí, sempre que alguém perguntava o que ele queria ser, então, ele respondia: "Quero ser piloto de aeronaves." Doutrinado pelo pai e pelo sistema educacional cubano que já era depois da Revolução de Fidel Castro, Orestes, quando criança e depois que se tornou adolescente, abraçou os ideais do socialismo. As comemorações de Natal logo cessaram em Cuba. O Estado era o grande benfeitor e merecedor de adoração. E isso causava incômodo na vida de Orestes. À medida que crescia, o dia a dia da vida na ilha, e as lições que ele aprendia no início da idade adulta, ia acabando com aquelas ilusões transmitidas pela mídia e pelos governos cubanos e soviéticos. Assim que foi possível, ele ingressou na Força Aérea Revolucionária de Cuba, onde teve a chance de ser um piloto de caça. O seu treinamento foi realizado na antiga União Soviética, e em seus anos por lá, ele aprendeu a pilotar jatos militares, tais como o caça supersônico MiG-21. Orestes considerou que o conteúdo do treinamento em sala de aula na União Soviética era excelente. Durante esse período, na escola de aviação, ele treinou voos, inicialmente padronizado em torno da região local, em seguida aprenderam algumas formações e depois as acrobacias. Em 3 anos de treinamento, Orestes registrou cerca de 130 horas no MiG-21. Depois da formatura voltou para Cuba, agora como aviador de combate. O fato de ser um dos melhores pilotos cubanos o tornava candidato para operar as melhores aeronaves que haviam lá em Cuba. O que rendeu mais 2 viagens e treinamento até a União Soviética. Os 3 anos passados em Moscou, por volta dos anos 80, o deixaram ainda mais perto da decepção. O padrão de vida em Moscou era péssimo, as condições sanitárias e de vida dos cidadãos comuns eram terríveis. Sem contar o alcoolismo, a prostituição e o racismo que eram bem presentes. Em 1986 ele retornou à União Soviética para estudar no Colégio Marshall. Com o passar do tempo, o descontentamento acumulado e a desilusão com seu país o fizeram repensar em suas atitudes. Pensando em sua esposa, que se chamava Maria Vitória Rocha, apelidada de Vic, estimulou Orestes a entrar em ação. Ele sabia que não era possível mudar Cuba, então sua mulher disse a ele: "Você tem que sair daqui." Orestes entendeu que a sua esposa estava certa. Ele não podia continuar a contar aos soldados as mentiras divulgadas pelo governo e pela mídia, bem como também não queria que seus filhos tivessem uma vida de doutrinação assim como ele. Em março de 1991, o então Major Orestes Lorenzo faria o seu primeiro voo solo em um caça supersônico de geometria variável MiG-23. Durante a confecção do plano de voo, ele simulou simultaneamente o seu plano de deserção. Orestes tinha um medo mortal de que, de alguma forma, alguém descobrisse as suas intenções. Enquanto esperava na cabine pela liberação da decolagem, ele tremia de ansiedade e finalmente, depois de esperar que outros MiGs-23 pousassem na pista, recebeu a liberação da torre. Orestes ligou o pós-combustão do MiG-23 e correu pela pista. Ele decolou no avião normalmente, apontando o nariz do MiG para o norte, em seguida deu um violento mergulho. Na fuga para o norte, Lorenzo arriscou tudo. Ele pilotava aquele que era o mais moderno e poderoso caça-bombardeiro cubano, símbolo de poder aéreo soviético e da ajuda que a União Soviética deu ao regime de Fidel Castro. Ele voou a 3 metros de altura sobre as ondas para não ser detectado pelos radares cubanos e americanos.
Os Estados Unidos estavam a apenas 150 quilômetros de distância, um pouco mais de 10 minutos. O MiG de Lorenzo sobrevoava a base naval de Boca Chica em Florida Keys. Por causa dos canais de rádio pré-definidos em seu avião que eram fixos, Orestes não conseguia se comunicar com os controladores. Aí ele teve que se comunicar visualmente, quais eram as intenções, que não eram agressivas. Então Orestes teve o cuidado de não voar ao norte da base aérea americana para não se tornar um alvo. Ele então abaixou os flaps do avião, abriu as asas, acionou os freios aerodinâmicos e baixou o trem de pouso da aeronave, voando o mais lentamente possível, a cerca de 1.000 a 2.000 pés, que dá uns 600 metros de altitude. Inclinou-se para a esquerda sobre a base onde fez 3 passagens baixas sobre a pista, o tempo todo balançando as asas do caça, na tentativa de indicar que a intenção dele não era agressiva. Na 4ª tentativa ele pousou na pista, eram exatamente 11 horas e 20 minutos da manhã, acionou o paraquedas de parada do avião e entrou em uma pista de taxiamento. Não percebendo nenhuma resposta, ele colocou o motor em marcha lenta e começou a se perguntar: será que eu pousei no lugar certo? Ele estava em uma base americana, nervoso, impacientemente sentado dentro de um MiG-23, com paraquedas pendurado atrás. Não estava familiarizado com os procedimentos americanos e durante anos ouviu dizer que eles eram bárbaros, corruptos e violentos. Finalmente um veículo com uma luz giratória amarela se aproximou e parou ao lado do avião. Orestes taxiou por trás do veículo, até um pátio e quando recebeu um sinal do motorista, desligou o motor do MiG-23. Um carro vermelho com 2 homens da Marinha dos Estados Unidos, parou ao lado dele. Um dos ocupantes era um sargento hispânico e Orestes imaginou que ele fosse o tradutor do outro ocupante que era um oficial. Sem saber o que esperar, ele abriu o canopy e saltou em solo americano, ficando em posição de sentido. Orestes não sabia falar inglês e disse em espanhol as seguintes palavras: Olá, meu nome é Orestes Lorenzo, major da Força Aérea Cubana e peço proteção das autoridades desse país por razões políticas. O americano mais jovem traduziu para o inglês ao comandante da base, o que o piloto que estava em posição de sentido à sua frente tinha dito. O comandante da base abriu um sorriso e estendeu a mão e lhe disse bem-vindo aos Estados Unidos da América. Até porque, ele tinha acabado de ganhar um caça de última geração, o MiG-23. Nos dias que se seguiram, encheram Orestes de perguntas e quando as autoridades militares americanas se convenceram de que ele não era um espião vestido de desertor, deram-lhe a condição de refugiado político. Orestes se estabeleceu em um apartamento em Alexandria, na Virgínia e achou a liberdade bem legal depois de ter vivido sobre os governos socialistas. Só que os seus pensamentos estavam constantemente com sua esposa Vic, e os 2 filhos em Cuba. Sua esposa recebeu ofertas e uma nova casa, um carro que era um luxo para a grande maioria dos cubanos. As autoridades até ordenaram que um telefone fosse instalado na casa. O governo exigiu em troca de melhores moradias e do automóvel, foi que Vic denunciasse Orestes como um traidor da pátria, mas ela se recusou a condenar o marido. Parte da família de Orestes já estava nos Estados Unidos e amigos acabaram ajudando ele a manter-se na América. Lá em Havana, ele se tornou o inimigo indesejável. Ele não era apenas um simples desertor, não apenas havia colocado um MiG-23 soviético nas mãos americanas, mas também negava o socialismo em geral e o cubano em particular. Orestes iniciou uma forte campanha para resgatar a sua esposa Maria Vitória e os seus 2 filhos. Para Fidel Castro, eles eram parentes de um desertor que tinha feito o regime dele de bobo e portanto eles eram tão amaldiçoados em Cuba quanto o próprio desertor. Eles não foram autorizados a sair do país, embora tivessem visto de entrada nos Estados Unidos. Lorenzo então deu início a uma campanha internacional apoiada pela Fundação Anti-Castro Valadares de Miami, onde teve a amizade e o apoio de sua proprietária, Cristina Arriaga.
Ele conversou com grande parte dos congressistas e senadores republicanos e democratas que apoiaram seu pedido, mas pouco podiam fazer. Até conseguiu fazer com que o presidente George W. Bush pedisse a Fidel Castro em um discurso, que permitisse a reunificação da família de Lorenzo, mas sem sucesso. Em uma tarde, um coronel da contra-espionagem cubana enviou para a esposa de Lorenzo uma mensagem textual de Raul Castro, que era comandante-chefe das Forças Armadas cubanas, dizendo: "O ministro diz que se Lorenzo teve coragem de pegar um avião, ele também deveria ter coragem para vir aqui em solo cubano resgatar sua família." Em 1992, Lorenzo apelou para a Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, com sede em Genebra, e em julho daquele ano, quando Fidel Castro viajou para Madrid para participar da segunda cúpula ibero-americana, ele se acorrentou no famoso Parque Retiro de Madrid e iniciou uma greve de fome, que durou 8 dias. Lá ele foi visitado pelo presidente chileno Patricio Aylwin e pela rainha Sofia da Espanha, que pediram por Lorenzo a Fidel Castro e não tiveram resposta. Em Moscou, o drama familiar chegou até mesmo ao gabinete do ex-primeiro-ministro da União Soviética, Mikhail Gorbachev, que também intercedeu por Lorenzo e recebeu o silêncio em resposta. Fidel Castro odiava Gorbachev, a União Soviética não existia mais desde dezembro de 1991. Antes de sua queda, o líder soviético ordenou a retirada dos 7.000 soldados que serviam em Cuba. Perdido por perdido, Lorenzo tentou uma última jogada. Ele publicou uma carta aberta a Fidel Castro no Wall Street Journal e se ofereceu para viajar a Cuba. Orestes queria ser julgado, mas se sua esposa e filhos fossem autorizados a viajar para os Estados Unidos. A resposta de Cuba também não veio. Orestes então resolveu aceitar o desafio de Raul Castro e resolver o problema com as próprias mãos. Primeiro estudou para ser piloto, porque ele conhecia muito bem os aviões russos, mas não conhecia os aviões americanos. Não foi difícil para ele aprender, mas ele teve que fazer um exame para tirar as licenças. Dessa forma ele conseguiu a licença de piloto em um aeroporto na Virgínia. Um grupo anti-Castro financiou os 30.000 e a compra de um avião Cessna, em condições de voo. O vendedor perguntou se Orestes queria saber sobre os problemas que o avião tinha, mas ele respondeu que não. Porque saber dos problemas aumentaria ainda mais suas preocupações. Em seguida ele traçou um plano no estilo militar de fuga minuto a minuto, no qual nada poderia falhar e tinha tudo para falhar. Sendo piloto de caça, ele estava intimamente familiarizado com as defesas aéreas cubanas. Com o auxílio visual, ele desenhou semicírculos em um mapa. Círculos vermelhos marcavam os setores cobertos pelos mísseis na superfície, um corredor amarelo marcava uma área cega para o radar, devido ao terreno. E por fim, uma linha verde perto do paralelo 24 indicava o limite de alcance do radar cubano. Além disso, Orestes conhecia os procedimentos de comando e controle cubano. Isso era de extrema importância porque ele sabia que nenhum míssil poderia ser lançado sem a permissão pessoal de Fidel Castro. A razão para isso é que Castro não queria ser abatido por engano quando pudesse estar a bordo de um avião. Orestes também poderia ser detectado pelo radar, mas para evitar, precisava voar baixo na área que era cega para o radar de solo. A verdadeira ameaça eram os MiGs que ele esperava que não estivessem voando naquele momento. Orestes contou com o fato de que, assim como acontecia com os soviéticos, no sistema cubano, os caças dependeriam de autorização em solo. Os pilotos não fazem nada que não seja iniciado por ordens. Ele tinha uma outra grande preocupação: voar baixo e por condições visuais. O clima era essencial. Tinha que estar bom e isso fugia de seu controle. Se o dia fosse chuvoso, a visibilidade e o plano tinha que ser cancelado. Orestes, depois de fazer todos os cálculos e estimativas, percebeu que o resgate era improvável, mas era possível. Orestes conseguiu mandar uma nota que continha instruções e detalhes de fuga planejada para Vic, por meio de sua irmã Virgínia, que servia como mensageira.
Vic leu a nota muitas vezes e depois queimou. Orestes voou no sábado, 19 de dezembro de 1992 por volta das 5 horas da tarde. Lorenzo decolou em seu Cessna, em um pequeno aeroclube em Marathon Key, que fica bem ao sul da Flórida. Era um belo dia e o tempo não seria um problema. Ele disse para um amigo que se não voltassem em 1 hora e 40 minutos, no máximo 2 horas, deveria ser considerado como morto. Ele ligou os motores, desligou o rádio e decolou. Ele foi para o sul, voando a 3 metros da água para evitar os radares, só que desta vez, os radares cubanos, e sem saber se seus ex-camaradas da Força Aérea não faziam justamente naquela hora e naquele sábado, um voo de treinamento, uma missão de rotina ou alguma patrulha. No cair da tarde daquele dia, ele chegou à sua terra natal e viu em sua frente uma estrada na praia de El Marley, uns 150 quilômetros a leste de Havana. Essa estrada estreita era a pista de pouso que ele tinha escolhido em terra. A mulher e os filhos caminhavam pela praia como se nada tivesse acontecendo, até ouvirem o ruído dos motores do avião. Na estrada tinha um veículo estacionado, era um ônibus com turistas e um caminhão com reboque. Também tinha algumas pedras que tinham de ser evitadas. Com o balanço das asas, Lorenzo quase tocou no teto do carro. Ele conseguiu parar o avião a cerca de 8 metros do ônibus que os turistas estavam. Sem parar, Lorenzo deu meia volta no Cessna e o preparou para a decolagem mais rápida. Enquanto isso, a esposa e os filhos corriam para o avião que já estava com a porta aberta. Quando a Vic apareceu na porta, ela estava com uma expressão entre o terror e a felicidade de ver novamente o marido. Lorenzo queria abraçá-la, mas ela pediu que ele nem falasse com ela e se concentrasse em sair dali. O tempo de fuga tinha sido fixado por Lorenzo em 3 minutos, que era o tempo que os aviões ou as tropas cubanas poderiam levar para chegar até eles. Então, na hora de fechar as portas, algo deu errado novamente, a porta não estava fechando. Lorenzo bateu a porta várias vezes, mas a trava não fechava. Ele puxava a maçaneta para dentro enquanto considerava se seria possível voar com aquela porta entreaberta ou aberta. Finalmente ele se armou com aquela paciência que só o desespero dá, puxou a porta delicadamente e então ela fechou. Só que agora tinha um outro problema, a estrada contornava a encosta da montanha, perto demais para que ele ganhasse velocidade o suficiente para decolar. Mesmo assim, Orestes se preparou para partir e decolou. Ele não tinha escolha. Em menos de 1 minuto ele deveria estar no ar ou arriscaria ser atingidos pelos mísseis terra-ar, partindo do topo da montanha. A velocidade em solo aumentava lentamente, enquanto a encosta à frente dele se aproximava, apresentando uma ameaça tão grande para o seu voo de liberdade, quanto a defesa aérea cubana. A 70 milhas acabou a estrada. Então era decolar ou cair na encosta. Mas o avião não tinha 2 motores potentes. Assim que decolaram, passaram sobre a colina e a velocidade no ar aumentou e ele rumou para o oceano enquanto se afastava. Orestes queria dizer umas palavras não muito bonitas para as autoridades cubanas fazendo uma transmissão pelo rádio, mas Vic, temendo pela segurança, falou: "Não faz isso, maridinho." Já estava anoitecendo e estava ficando tão escuro, que eles mal conseguiam ver a superfície do Mar do Caribe. Voando a menos de 3 metros, uma onda mais alta, ou um golfinho saltando poderia colocar tudo a perder. No pensamento de Orestes, a essa altura a ordem para derrubá-los deveria estar chegando lá na bateria de mísseis, no topo da montanha. Orestes olhava o relógio, calculava a sua distância até a costa, e imaginava o que estaria acontecendo. Quando deu 11 milhas da costa cubana, os operadores da bateria já teriam eles na mira. 11 milhas e meia, eles já o tinham em alcance. 12 milhas, eles já estariam com os mísseis preparados para o lançamento. Quando finalmente chegaram em 12 milhas e meia de distância e ele pensou: estamos fora do alcance dos mísseis. Então, ele subiu o Cessna a 60 metros e permaneceu nessa altitude até chegar ao paralelo 24,
uma vez que entrou no espaço aéreo americano, ganhou altura e contactou os controladores, identificando a aeronave e o destino. Ele então se comunicou com amigos em Miami para comunicar às estações de rádios locais. A incrível notícia do resgate milagroso se espalhou antes mesmo de Orestes pousar nos Estados Unidos. O impacto na mídia que o feito causou foi tremendo, pois pela segunda vez ele fez o regime de Castro de tolo. Na primeira entrevista coletiva de Orestes, ele disse: "Me diga ao Castro que eu acreditei em suas palavras e fui pessoalmente buscar a minha família." O presidente americano, George Bush, fez questão de receber Orestes e sua família na Casa Branca. Depois dessa incrível aventura para conseguir a liberdade de sua família, o Cessna foi vendido. Anos mais tarde, Orestes quis recuperar o avião e descobriu que ele havia sido destruído por um furacão. Depois de sentir uma pressão pública considerável, o governo cubano permitiu que as famílias de Orestes e Vic migrassem para os Estados Unidos. O caça MiG-23 foi devolvido a Cuba pouco depois da deserção do Lorenzo. Foi aposentado e abandonado, desmontado ao lado de uma rodovia cubana, com suas peças sendo vendidas para turistas. Hoje Orestes vive com sua família na Flórida, é um próspero empresário. Diz aí nos comentários o que vocês acharam dessa história. Um forte abraço e até a próxima!